Você já parou para pensar que o seu patrimônio ele pode subir 20% de um ano para o outro? E mesmo assim pode acontecer de você não ter ficado mais rico? Porque não basta só o seu patrimônio crescer. O seu patrimônio tem que crescer acima da inflação. Senão você não está enriquecendo. E não basta ele crescer acima da inflação oficial do governo. Ele tem que crescer acima da sua inflação pessoal. Então, por conta disso, é importante você ter ferramentas, métodos eficazes para medir a riqueza, para saber se você efetivamente está avançando ou se você está regredindo. Então, por isso eu criei vários indicadores para medir a riqueza. O primeiro indicador que eu criei foi o índice de autonomia. É o primeiro índice que você deve começar a medir para saber se você está avançando ou se está regredindo. O índice de autonomia, basicamente, você divide o seu patrimônio total pela sua despesa mensal, sua despesa fixa. E aí você descobre, basicamente, quanto tempo você aguentaria se a sua renda caísse para zero. Se a sua renda caísse para zero, em quanto tempo você demoraria para consumir todo o seu patrimônio, supondo que ele não rendesse nada? Aí você vai ter um resultado em meses que você pode converter para anos. Então, quantos meses ou anos você aguentaria mantendo o seu padrão de vida se a sua renda caísse para zero? Será que você aguentaria 2 meses, 3 meses, 6 meses, 2 anos, 10 anos? Esse é o primeiro índice, o índice de autonomia. E o segundo índice eu chamo de índice de aposentação. O índice de aposentação mede quanto das suas despesas mensais são cobertos pela sua renda passiva. Ou seja, a sua renda passiva cobre quanto das suas despesas mensais. Todo mês, se você tem investimentos que geram renda, todo mês esses investimentos, ou todo mês, ou a cada 3 meses ou 6 meses, esses investimentos colocam alguma renda no seu bolso. Essa renda que cai no seu bolso todo mês, ela representa quanto das suas despesas mensais? Ok? Então, se o seu índice de aposentação é 10%, então essa renda cobre 10% das suas despesas mensais. Se é 50%, cobre 50% das suas rendas, das suas despesas mensais. Então, o objetivo é você chegar inicialmente a 100%, ou seja, a sua renda passiva cobre 100% das suas despesas, e depois você chegar a 200% para ter mais segurança. O outro índice que eu criei foi o índice de consumo. O índice de consumo, ele mede qual percentual do seu patrimônio você consome anualmente com as suas despesas, ok? Então, vamos supor que você gasta no ano todo 40 mil reais e o seu patrimônio é 400 mil reais. Então, o seu índice de consumo é 10%. Você consome anualmente 10% do seu patrimônio, ok? Isso porque existem estudos que você consegue consumir seu patrimônio em até 4% ao ano e ele consegue se regenerar. Você consome 4%, ele se regenera. Consome 4%, ele se regenera. No Brasil, esses 4% pode ser um valor um pouco mais alto. Talvez você consiga consumir 6% e ele consegue se regenerar, porque as nossas taxas de juros são mais altas. Esse estudo de 4% ele foi feito nos Estados Unidos, tá? São estudos que usam matemática e estatística para calcular. E aí você consegue saber qual é a sustentabilidade do seu patrimônio, né? Por quanto tempo você realmente conseguiria viver do seu patrimônio sem consumir o patrimônio, sem que o patrimônio se acabe com o tempo. Esse é o índice de consumo. O quarto índice que eu criei foi o índice de longevidade. O índice de longevidade, ele vai comparar o seu índice de autonomia, ou seja, quanto tempo o seu patrimônio dura se a sua renda cair para zero, vai comparar isso com a sua expectativa de vida restante. Então vamos supor que você tem 40 anos e você acha que você vai viver até os 90. Você consegue calcular isso. Tem algumas ferramentas que você consegue. Claro que você não vai saber exatamente quanto tempo você vai viver, mas você consegue ter uma noção, né, através das estatísticas de quanto tempo você vai viver. E aí você descobre quanto tempo você vai viver, quanto tempo você ainda tem para viver para frente e quanto tempo o seu patrimônio duraria se a sua renda caísse para zero. E aí você consegue calcular um índice que eu chamo de índice de longevidade. Então é importante você calcular, ter métodos para calcular sua riqueza, para medir sua riqueza e acompanhar isso ao longo do tempo, para saber se você está evoluindo ou se está regredindo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Curte aí, se inscreve, um abraço e até a próxima.